a base para elaborar sermões. Então nós chegamos aí no ponto que eu tenho certeza que você estava esperando. As aulas anteriores, elas estão todas no playlist homilética, todas estão aí. Bom, independente de você ter estudado teologia, ter estudado homilética, todo sermão, toda pregação que você fez, ela é enquadrada em um destes itens que nós vamos aprender agora. Eu sempre aconselho meus alunos, e eu faço isso também, tudo que você ministrar, grave. Hoje em dia com o celular você grava, pode gravar o vídeo, o áudio, ou só o áudio, pode pedir para alguém na igreja gravar para você. E depois você deve ouvir o que você falou. Você deve assistir o seu vídeo. Para quê? Para você ver os erros, as falhas que você cometeu, uma gesticulação errada, uma palavra que não apareceu o S direito, você falou, era para falar no plural, você falou no singular, sem que acontece. Todo vídeo que eu faço, eu assisto uma, duas, três vezes, e mesmo eu refaço o vídeo, depois eu vou ver, sempre tem um pelinho, uma falhinha, e a gente vai melhorando, a nota vai arrumando. Até eu disse um dia para uma pessoa, falou, se você não consegue nem você te ver, te assistir ou te ouvir, já pensou outras pessoas então? Se nem você consegue, tem paciência, não suporta, então é bom gravar para melhorar, para fazer sempre melhor a obra do Senhor. Então vamos lá. Então ele pode ser, se você já ministrou, se a senhora já pregou em alguma igreja, se sempre convidado, ele pode ser interpretativo. Ele pode ser ético. Então interpretativo, você pegou o texto, interpretou, pronto, falou ali, praticamente leu e explicou o que estava ali do jeito que estava, sem problema algum. Ético, quer dizer, mexer com questões éticas. Normalmente é o pastor da igreja que trabalha nessa área. Devocional, né? Então, devocional, é a ideia de animar o povo, de adoração, pode ser nesse sentido. Doutrinário, então a gente também tem que tomar alguns cuidados para trabalhar nessa área, trabalhar com doutrinas realmente ou questões locais. Tem que tomar cuidado, que se for local, compete ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Filosófico também é importante, né? Mexe com bastante, com reflexão, interessante. Apologético, quer dizer, defesa da nossa fé, é o trabalho da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Mais de 30 anos nós estamos trabalhando nessa área, na área da apologética, da defesa da fé. Social, né? Você é convidado para dar uma palavra, por exemplo, numa festividade, num aniversário. Então, você também vai dar uma palavra, você vai usar a Bíblia, você é o representante, você foi convidado, mas tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque é social. E evangelístico, que é o mais importante, evangelístico, tá bom? Esse é o tema do bom pregador, o Calvário, tá bom? O evangelístico. Bem, vamos em frente. Agora vamos ver a estrutura. São 4 estruturas básicas que nós vamos aprender. Então a primeira delas é a estrutura expositiva, que usa um texto, uma passagem, um livro, uma biografia ou um cenário. Quer dizer, você vai expor aquilo que você está lendo. É expositivo. As pessoas você vai expor o que você leu, o texto que você escolheu, e o público vai entender a tua exposição, tá? Você não vai fugir dali. Bem, a segunda, argumentativa, que pode ser dedutiva ou analítica, certo? Então você vai argumentando e levando para uma dedução, para uma conclusão. Pode ser analítica, quer dizer, pedacinho por pedacinho. É uma coisa mais minuciosa, mais bem dividida, tá bom? Depois nós vamos estudar cada um deles. A terceira estrutura está relacionada ao enfoque dado a um assunto abordado, mas de diferentes ângulos e esferas. Esses dias, só um exemplo para você, eu vi uma pessoa ministrando sobre José no Egito, e ele fez uma abordagem que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha observado, totalmente bíblica, não feriu o texto,
mas uma abordagem de um ângulo, de uma esfera diferente. Olha que interessante, isso acontece. Um texto, eu achei, o pregador foi muito usado, muito feliz, muito abençoado por Deus na mensagem, tá? A quarta estrutura trabalha de forma alegórica, ou seja, por analogia, comparação e parábolas. Veja que parábolas é um método que Jesus usava muito, quer dizer, de uma coisa do dia a dia, você leva para uma realidade espiritual, comparação. E a alegoria, só para entenderem, só como exemplo para entender, é o que você vê no Rio de Janeiro, carro alegórico, né? Lá na passarela do samba, o que eles fazem? Não importa o que está puxando ali, o carro que está por dentro daquela alegoria, tem um carro puxando, então o texto seria aquilo, e a alegoria seria o que está por fora. Só que a alegoria tem que tomar bastante cuidado, porque tem pregador que pega um texto, faz uma alegoria, uma comparação, uma ideia, uma imaginação que não tem nada a ver com o texto. Quer dizer, acaba ferindo o texto. Então tem que tomar bastante cuidado com a alegoria. A analogia também, eu gosto muito de analogia, de comparações, embora não comparar coisa, nunca vai ter uma analogia perfeita, mas ajuda bastante. E comparação, né, que própria analogia e parábolas. Bom, muito bem. Agora ele pode ser normativo, o sermão pode ser normativo, propõe ao ouvinte obedecer. É um sermão normativo. Eu vou pregar de forma que eu vou levar, eu vou colocar uma norma, né? Uma norma, um padrão. Então ele pode ser desse tipo. Persuasivo, propõe ao ouvinte a credibilidade da sua fé. Legal, né? Você tem que ter segurança, a fé daquilo que você está falando, para que as pessoas sejam persuadidas. Senão, se nem você acredita no que você está pregando, né? E é gostoso quando o pregador, ele prega nesse sentido, né? Aquele avivamento, aquela alegria, aquela fé. Isso é importante. Cooperativo, visa resolver problemas da sociedade e do pregador. Olha que sermão interessante, né? Interrogativo, levanta dúvidas sobre as questões éticas e tenta saná-las. Também é outro. Mas veja que esses mais embaixo, né? O cooperativo, o interrogativo, quer dizer, já tem que ter certa habilidade para trabalhar esses assuntos, né? Melhor deixar para o líder da igreja trabalhar esses temas. Vamos ficar no evangelístico por enquanto. Bom, dentre os tipos de sermões abordados até agora, os mais fáceis são o temático, o textual e o expositivo. Temático, textual e expositivos. Vale a pena trabalhar, não vale esses três? Que são os mais simples, vamos começar pelos mais simples. O sermão temático utiliza a ideia do tema, não depende tanto do texto. Olha que interessante, né? Vamos dar um exemplo. O sermão textual tem como propósito explicar um texto bíblico sempre apoiado na hermenêutica e na exegese. Então, se você perdeu essa matéria hermenêutica, porque a exegese é uma ferramenta da hermenêutica. Aí no playlist hermenêutica tem todas as aulinhas aí. Vale a pena, se você perdeu, assistir essas aulas. Então, olha, veja, enquanto que o sermão temático só trabalha com a ideia, né, ele não depende 100% do texto, claro, tem a ver com o texto, mas não fica preso nele, já o textual não. Ele vai lá na hermenêutica e na exegese porque ele precisa de um apoio. O sermão expositivo é exposto por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem bíblica, dentro do seu contexto. Está vendo que coisa tremenda? Né? Então, três tipos aí. O sermão temático, textual e expositivos. Depois nós vamos trabalhar com exemplos. Porém, todos eles, é importante um título. Você sabia disso? Assim como o livro tem um título, né? A Bíblia, os capítulos têm os seus títulos. Então, na mensagem também, o título. Agora, olha que interessante.
O pregador não deve preocupar-se com o título quando estiver preparando o seu sermão, a sua palavra, a sua mensagem. Geralmente o título e também a introdução são os últimos tópicos a ser preparados. Olha que interessante. Por quê? Suponhamos que isso acontece comigo. Então o pastor me convida, olha, nós vamos ter um evento aqui de jovens e eu gostaria que o irmão trouxesse uma palavra. O nosso tema, o assunto é com base no texto X. Então ele passa para mim os textos, os versículos que eles vão colocar lá no cartaz deles, enfim. Então, com base naquele texto, naquele versículo, né, que eu vou buscar, depois de preparar o meu esboço, depois de estudar, desenvolver, orar a Deus, estudar a palavra do Senhor, buscar uma palavra, é dali que eu vou tirar o título. Exemplo, estas aulinhas que eu coloco para você, olha, já são mais de 500 aulas. O título é por último. Quando eu vou colocar o título na capinha, colocar o título da aula para disponibilizar, aí que eu vou escolher o título melhor para atender esse público. Entendeu? Então é por último o título. Tá? Então não deve se preocupar logo de começo com o título. Agora existem algumas peculiaridades do título. Vamos verificar? Então deve ser interessante e atraente, a fim de despertar a atenção dos ouvintes. Para ser interessante, deve relacionar-se com as circunstâncias exclusivas e as necessidades dos indivíduos que ouvem o sermão. Então vou ser chamado para um congresso de irmãs para dar uma palavra. Acontece isso comigo. Então, olha, você pode me dar uma palavra. Então, são irmãs. Então, vou buscar um título que atenda aquele grupo. Olha, eu sou chamado para falar, dar um ensino, uma palavra para obreiros. Então, é um público já numa faixa etária, né? São pessoas já maiores de idade, normalmente. Então, eu vou trabalhar um título para atender aquele grupo, tá bom? Então, de acordo com o grupo, você desenvolve o título. Agora, deve ter relação com o tema do sermão ou com o texto bíblico. Lógico, tem a ver, lógico, tem que a pessoa ouvindo, a pessoa recebendo a mensagem, ela vai vincular com o título que você escolheu, tá certo? Senão, se ela não conseguir encontrar o título em você depois da palavra que você deu, fica estranho, porque normalmente, se o pastor já até anunciou o título, pode acontecer. Olha, o irmão vai dar uma mensagem nesse sentido. Ou você, quando iniciou o título, então, na hora que você tiver desenvolver a mensagem, será enfatizado isso aí. Deve ser decente e digno. Devem ser evitados títulos rudes, que ofendem e causam apatia. Não, o título tem que ser bênção. Tem que ser gostoso de ouvir. Né? Não pode criar uma coisa estranha, ofensiva. Não, nós somos pregadores do Evangelho, nós levamos mensagens de paz, de alegria, de salvação. Esta é a proposta. Então, cuidado com um título grosseiro. Né? Aí você já começa complicada a sua palavra, tá bom? Bem, deve ser breve, preferencialmente, claro. Até mesmo quando eu escrevo o título no YouTube, se for muito grande, o próprio YouTube já me fala, ó, esse título é muito grande. Entendeu? Então o título é uma coisa reduzida. Assim como você está lendo a Bíblia, não tem os títulos, as separações, então isso não é inspirado. Foram, depois de desenvolver a questão dos capítulos, versículos, então foram colocando esses títulos, olha legal. Promessa da efusão do Espírito. Então é um título, né? E aí vem, ó, promessa de mudança, entendeu? Aí você lê, você vai ver que tem a ver com esse título aqui, tá bom? Então é sempre breve. Pode ser uma citação curta de um texto bíblico. Né? Pode ser, você pega um versículo e cita só a parte A dele, parte B, parte C, pode também, não há problema algum, tá bom? Como nós... É a mesma coisa que acontece na Bíblia Apologética. Se você vê a Bíblia Apologética, os comentários embaixo do rodapé, nós não colocamos o versículo inteiro. No título nós colocamos só um pedacinho. Só enfatizamos aquilo
que nós vamos abordar aqui embaixo. Depois a pessoa confere o versículo inteiro. Então o título do seu sermão pode ser um pedacinho do versículo que você escolheu para trabalhar nele, tá bom? Bom, agora tem as peculiaridades da introdução, tá vendo? Então o título tá aí para você sempre dando uma olhadinha, que é fácil, não tem dificuldade alguma. Agora, e introdução? Vamos trabalhar agora com a introdução? Então, primeiro, deve despertar o interesse dos espectadores. Sempre na introdução, algo que o pessoal ouvindo tenha curiosidade, é muito interessante, eu quero ouvir essa palavra, tá bom? Isso é importante, despertar o interesse. E deve ser breve, porque a introdução é pequeno, né? Uma coisa breve em relação à mensagem toda, tá bom? Então esses dois assuntos, facinho gravar, tá? Então deve despertar o interesse das pessoas e deve ser breve, tá bom? Agora, as divisões principais, tá? Então vamos entender um pouquinho estas divisões. As divisões são o corpo do sermão. São as verdades espirituais divididas em partes sequenciais, distintas, mas interligadas à verdade principal, que é a proposição. O que é a proposição? É o seu propósito. Quando você orou a Deus, você foi convidado para ministrar a palavra, buscou a Deus, estudou a Bíblia, pediu uma palavra, desenvolveu, então precisa ter um propósito, né? De edificar a igreja, de evangelizar, de ensino, tem um propósito. Você foi convidado para um culto evangelístico, então qual é o propósito? Ganhar almas para Jesus, atrair almas, pessoas para o evangelho. Então é uma reunião de obreiros, qual que é o propósito? Ensinar um assunto para os obreiros, se já tem um tema. Então, proposição é sempre qual é o propósito. Precisa ter um propósito, tá bom? Então, as divisões são o corpo do sermão, são as verdades espirituais, divididas em partes sequenciais distintas, mas interligadas à verdade principal, lá da introdução. Vamos em frente? Agora, peculiaridades das divisões. Vamos ver também, tem alguns detalhes importantes. Deve ter unidade do pensamento. Claro, você está falando sobre um assunto, tem que ter uma unidade no seu pensamento. Eu já vi, com certeza você talvez tenha visto também, a pessoa começa a pregar um assunto, ele viaja, ele vai para um que não tem nada a ver, não tem unidade nenhuma com aquilo que ele começou a falar, e até se perde com outro assunto. É feio, não pode, então tem que ter essa unidade. Ajuda o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão, que é o esboço, os pontos tópicos que você quer abordar naquela mensagem. Tudo dá para ser feito isso. Eu já disse aqui, se você gravar um sermão na igreja, uma pessoa vai pregar, você pede para gravar lá. Hoje é fácil, toda igreja tem equipamento de gravação. Só o áudio. E depois, quando você ouvir o áudio, você classifica por aqui, se está certo ou errado, para ir desenvolvendo, aprendendo. Todo sermão dá para fazer isso aí. Ajudam os ouvintes a se recordarem dos aspectos principais do sermão. Então, muitos pregadores eu tenho visto na internet, na televisão, então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto ponto, quinto, então ele enfatiza pontinhos na mensagem, né? Isso é importante, então ajuda a recordar. Devem ser distintas uma das outras. Então, por exemplo, eu vou pregar sobre salvação. Então a salvação é dividida em 3 partes. A justificação, aí eu falo sobre a justificação. A regeneração, aí eu falo sobre a regeneração. E a santificação, aí eu falo sobre santificação. Então, embora justificação, regeneração e santificação sejam coisas distintas, mas fazem parte da salvação. São os 3 elementos da salvação. É isto que precisa ser feito. Deve originar-se da proposição e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão, né? Então você vai pregar sobre Jesus, um exemplo. Você começa a falar da vida de Jesus.
dos milagres, das curas, das libertações que ele operou. E aí você vai indo até a morte de Jesus. Quer dizer, você sai de um ponto e vai aumentando até a morte e concluir o clímax é que ele ressuscitou. Você não pode parar na morte. Ele ressuscitou. Então é progressivo. Ou você vai falar só dos últimos dias de Jesus. Ele foi preso, ele foi açoitado, depois ele foi, levou a cruz, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Tá vendo? É uma sequência progressiva dos fatos. Está na ordem cronológica, isso é importante no sermão, até chegar no ponto alto, tá bom? Agora, deve ser uniformes e simétricas. O que significa isso, né? Então, vamos dizer que eu vou falar da salvação. Então, eu vou falar da salvação, aquele outro exemplo. Então, eu vou falar da justificação, da regeneração e da santificação. Eu quero abordar esses 3 pontos. 3 partes da salvação. Então, eu não posso falar. Eu tenho 1 hora para falar. Então, foi me dado 1 hora para ministrar a palavra. Então, se eu tenho 1 hora só para o sermão, e eu vou falar de 3 partes, então são 20 minutos sobre justificação, 20 minutos sobre regeneração e 20 minutos sobre santificação. Se eu utilizar 40 minutos para justificação, aí só sobram 20. Aí eu vou usar só 10. Não fica simétrico, fica diferente. Quer dizer, eu usei mais tempo num ponto do que no outro. E simetria é isto, precisa ter isso em mente. Eu já vi pregador que fala, olha, eu vou falar sobre 7 pontos da vida de Paulo. Então ele vai pregar 1 hora. Ele vai falar sobre, vamos dizer, 6 pontos da vida de Paulo. Vai pregar 1 hora, 10 minutos para cada ponto. Mas ele fica quase 50 minutos no primeiro. Não vai terminar. Ou se terminar, vai ficar mal feito. Entendeu? Então precisa ser uniforme e simétrico, tá bom? Cada divisão deve ter apenas uma ideia ou ensino. Se eu estou falando da regeneração, é regeneração. Não mistura com justificação. Senão você mistura os pontos, mistura a ideia. A pessoa fica confusa. Né? Então eu estou falando da salvação. A salvação. Então eu vou falar sobre justificação. Mais ou menos o mesmo tanto que eu vou falar da regeneração. E por último, né, o clímax, eu vou falar da santificação. Olha que interessante. Então isso é importante, a ideia, para as pessoas aprenderem. Né? Muito bem. O número das divisões deve sempre que puder ser o menor possível. Né? Então o número das divisões deve ser sempre que puder o menor possível. Já pensou, se chega na igreja, irmãos, hoje eu quero falar dos 30 pontos da vida de 30. Então vamos dividir mesmo, não vamos falar de 10, de 7, de 5, tem que ter, toma cuidado com o número de divisões, tá? Não divide muito não, senão você não consegue. Até mesmo, quer ver um bom exemplo de divisão, que eu usei muito? A revista de escola dominical. Revista de escola dominical é bem dividido, tem o item, o subitem, e não são muitos itens, 3 ou 4 no máximo, sempre no final, a conclusão é muito bem elaborada, a revista da escola dominical, tá bom? Vamos lá, a conclusão do sermão, então já sei como é que é o miolo, a minha proposta, agora eu vou para a conclusão do sermão, né? Que é importante saber concluir também, saber a hora de parar. Bem, então a conclusão é o clímax do sermão. Na conclusão, o pregador deve chegar ao seu alvo, que é atingir os ouvintes e persuadi-los a praticar e a aplicar em suas vidas a mensagem que ouviram. Olha que legal. É a parte do sermão em que tudo que foi dito anteriormente é reafirmado com mais veemência e vigor, a fim de brotar maior impacto nos ouvintes. Está vendo? Uma importantíssima conclusão. Agora, quais são as peculiaridades da conclusão? Vamos ver. Não é apenas um anexo da mensagem. Antes, é parte dela.
tem que fazer parte de tudo aquilo que você ministrou, daquilo que você pregou. Não deve ser apresentada nova ideia, apenas ser enfatizado as ideias expostas anteriormente. Olha, isso é importante. Eu já vi pregador que ele prega, é usado poderosamente, mas quando chega na conclusão ele vai para um assunto que não tem nada a ver. Então não pode, tem que fazer parte do contexto, de tudo aquilo que você ministrou. É a parte mais poderosa do sermão, porque une todas as verdades ensinadas em uma verdade única. Então tudo aquilo que Deus te usou para ministrar, aquilo que você pregou, no final você vai unir tudo numa conclusão, é o fechamento da mensagem. Deve ser breve. A conclusão precisa ser breve, não pode ficar demorando muito. Pode ser uma recapitulação das ideias expostas nas divisões principais. Olha que importante. Então, no fechamento, você dá uma passadinha daquilo que você ministrou, para ser o fechamento, os pontos principais, tá bom? Deve ser, ou pode ser uma ilustração. Já aconteceu comigo, ministrando numa igreja. No final eu coloquei uma ilustração que tinha tudo a ver com aquilo que eu preguei, tá? Então pode ser uma ilustração. Pode ser aplicação da mensagem nos aspectos práticos da vida. Então você pregou, ministrou e no fechamento, na conclusão, você vai para os aspectos do dia a dia, da igreja, o ensino prático. Jesus usava muito isto. Aprenda com Jesus. Observe os ensinamentos de Jesus, você vai notar que ele sempre trabalha com os aspectos práticos da vida. Pode ser um apelo, olha que importante, na conclusão, igrejas que têm por tradição fazer o apelo, convidar as pessoas para vir à frente, para orar, para entregar suas vidas a Jesus, então pode também ser um apelo, ok? Agora, nós vamos numa outra divisão do sermão, e dividido em discussão, ilustração, aplicação e apelo. As 4 partes que o sermão tem, a pregação tem. Mesmo que você não aprendeu essa matéria, se você observar, se você pedir para alguém, no dia que você ministrar uma mensagem, gravar a sua mensagem, isso é importante, depois você ouvi-la, você vai ver que estas 4 partes estavam no seu sermão. Tá bom? Então vamos lá. Discussão. A discussão é o desenvolvimento dos conceitos contidos nas divisões do sermão. A fonte principal para a discussão deve ser a Bíblia. Mas não é errado o pregador recorrer a outras fontes, desde que sejam confiáveis. Então a Bíblia, claro, a Bíblia é o elemento fundamental. Eu vou cumprir o ID de Jesus pregando a palavra. Agora, durante a pregação, eu posso utilizar uma outra fonte. Por exemplo, eu vou pregar sobre o nascimento de Jesus. Um exemplo. E aí, eu cito Belém. Bom, Jesus nasceu na cidade de Belém. Eu posso usar um livro de geografia, uma outra fonte, para ver algumas características da cidade de Belém. Por exemplo, Jesus nasce no período do imperador César Augusto. Eu posso utilizar uma outra fonte para saber alguma coisa deste imperador, fonte confiável, é claro, para ilustrar melhor a minha palavra, para as pessoas entenderem melhor. Então, quando eu achar que é importante uma citação externa, que nós chamamos de fonte auxiliar, eu posso utilizar sem problema algum, mas nunca se esquecendo que a fonte principal é a Bíblia, é a palavra de Deus. Uma outra obra, um outro livro, é um recurso auxiliar, sempre auxiliar, tá bom? Agora, a ilustração é o processo de explicar algo desconhecido pelo conhecido. É a exposição de um exemplo que torna claros os ensinamentos do sermão. A ilustração pode ser uma parábola, uma alegoria,
um testemunho ou uma história. Devemos enfatizar que a ilustração não é a parte mais importante do sermão. Trata-se apenas de uma explanação do texto. Eu mesmo gosto de ilustração. É importante, ajuda bastante. Se você ler os evangelhos, Jesus usou muitas ilustrações, as parábolas, por exemplo, quer dizer, ele parte de uma realidade do dia a dia para explicar uma realidade, uma verdade espiritual. Olha que interessante, um testemunho de uma pessoa que foi curada, que estava passando por uma dificuldade, por uma luta, e Deus deu a solução. Então você pode usar aquele testemunho como parte do seu sermão, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é a palavra de Deus. Então, um outro recurso importante para ministrar. Eu creio que a maioria dos que pregam a palavra lançam mão sempre de alguma ilustração, seja testemunho, seja uma parábola, seja uma história. Vale a pena usar esse recurso. A aplicação é o processo mediante o qual o pregador aplica a verdade espiritual do sermão à vida dos ouvintes, a fim de persuadi-los a uma reação favorável à mensagem, favorável à mensagem. Em síntese, a aplicação é a meditação posta em prática. Olha que interessante, né? A aplicação. Lógico, se você vai ministrar uma palavra, Deus colocou uma palavra no seu coração, você orou, você meditou, você desenvolveu o seu sermão, a sua mensagem, precisa ter uma aplicação prática. Por exemplo, outro dia me convidaram para ministrar num congresso de jovens. Ora, me deram um texto bíblico, tinha lá um texto, o tema daquele encontro, e eu trabalhei aquele tema, mas para atender o público que eu ia ministrar. Ora, era um congresso de jovens, então eu fui trabalhar mais ou menos dentro da realidade da juventude, levar uma palavra que eles possam colocar em prática, que tenha sentido, porque senão não adianta nada. Você ministrou, até falou bonito, usou palavra, mas não serviu para nada. Então, a parte prática, ela é fundamental. Tem que acontecer mudança. Quantas vezes eu já ministrei e de repente vem uma pessoa e fala: olha, pastor, essa palavra é que eu precisava ouvir. Eu estava passando por uma dificuldade, ou estou passando por uma dificuldade, e essa palavra trouxe a solução. Quer dizer, ele vai pôr na prática aquilo que ele ouviu. Então, esta é a finalidade da aplicação. E o apelo? Apelo é o processo de requerer do auditório uma resposta positiva acerca do que foi explanado. O apelo é uma invocação feita aos ouvintes para que recebam os ensinamentos expostos na pregação. Devemos enfatizar que a própria pregação já traz em si um apelo, né? Então as pessoas estão vindo a sua mensagem e elas precisam receber com apelo. Apelo que para abandonar o pecado, apelo para abandonar as coisas erradas, aquilo que não agrada a Deus. Então toda a mensagem já é um apelo. Agora, existem igrejas, comunidades, denominações que no final, no ápice do sermão, lá no fechamento, então convida até as pessoas: olha, venha para frente, você que quer este Cristo, quer ter Jesus, quer aceitar essa mensagem. Então as pessoas vêm, muitos vêm chorando, com o coração quebrantado. Então este é o objetivo do apelo. Mas o apelo envolve toda a mensagem, tá bom? Agora, nem todas as igrejas têm por tradição chamar as pessoas ali na frente. E não significa que seja necessário isso, não. A palavra de Deus não volta vazia. Pode ficar tranquilo, mesmo que não venha ninguém ali na frente. A palavra, ela visita a alma dos presentes. A palavra, quando ela é direcionada, quando ela está com toda a base bíblica, quando ela é fundamentada na palavra, ela traz transformação. O apelo é automático, tá bom? Então,
finalizando, devemos enfatizar que a própria pregação já traz em si um apelo, tá bom?